Boa tarde, galerinha, tudo bem? Aqui é a profa Isadora, profa de Biologia do curso pré-vestibular Vai Cair na Prova, e hoje nós estamos aqui para ver os exercícios da apostila referente à nossa última aula teórica, a nossa aula 9 de Relações Ecológicas Interespecífica. Vamos lá, então? Pera aí, galera, perdi meu cursor aqui do mouse, achei. Vou dar um pause aqui e passar para o próximo slide, tá? Galerinha, vamos para a nossa questão 1 da UFPR, uma questão bem recente de 2017 e 18. Vocês vão perceber que essa aula tá cheia de questões da UFPR, ó. Para quem vai fazer, ela adora esse tema. Gente, vamos lá então. Ó, uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambas são capturados por uma rede armada por pesquisadores. Após a análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontram sob as penas da coruja ácaros e piolhos, e sobre os pelos do morcego, moscas hematófagas. As interações interespecíficas entre a coruja e o morcego, entre os ácaros e os piolhos e entre as moscas hematófagas e os morcegos são denominadas respectivamente. Então tá, galera, ele dá um panorama geral aqui. O que eu quero ver com vocês, ó, deixa eu achar uma coisa bem bacana pra gente grifar. Só um minutinho. Aqui. Ok, que era amarelo mesmo. Aqui ele está perguntando o seguinte: qual o nome das respectivas interações entre, primeiro, coruja e morcego? Ah, eu escolhi preto, que paia. Vamos lá. Coruja e morcego. Ok. Ácaros e piolhos. E moscas hematófagas e morcegos. Gente, se a coruja capturou o morcego durante a noite, o morcego é a presa dessa coruja. Então, isso é uma relação de predação. Com isso, a gente elimina a C e elimina a D. Os ácaros e os piolhos. Se vocês forem olhar aqui, os ácaros e os piolhos, eles estavam nas penas das corujas. Logo, eles são parasitas que estão brigando pelo mesmo recurso, certo? Sangue da coruja. Então, se ambos são parasitas, estão no mesmo ambiente, ocupam o mesmo nicho, o que eles estão fazendo? Eles estão competindo por recursos. Então, os ácaros e os piolhos da coruja estão numa relação de competição. Assim, a gente já elimina a e a B, a gente já elimina todas as erradas e chega à conclusão de que é a D. Mas vamos ver a última interação. Moscas hematófagas e morcegos. Hematófagas é que se alimentam de sangue. No caso, essas moscas se alimentam do sangue do morcego, tipo pernilongo, um pernilongo de morcego, ok? No caso, qual é esse tipo de relação? Parasitismo. A mosca, ela está extraindo um recurso do morcego, certo? E ela está mantendo o morcego vivo. Logo, a alternativa correta é a alternativa D, predação, competição e parasitismo. Vejam, galera, eu quero fazer uma observação aqui. Essa questão, ela é bem simples, porém ela possui um texto um pouco grande e se você não ler com atenção, pode acabar se confundindo. Então, durante toda a prova, independente da disciplina e do conteúdo, prestem sempre atenção para vocês fazerem as associações corretas que a informação está pedindo. Isso é uma questão de interpretação de texto. Ok? Vamos para a próxima. Galerinha, questão número 2 do Enem, vamos lá. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior do que ele,
é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea do gênero Photuris e o macho do gênero Photinus é um exemplo de... Então, primeiro eu quero comentar aqui com vocês, olha que bacana essa questão, é uma questão simples também, mas esse texto aqui evidencia aquilo que nós conversamos na aula teórica sobre as adaptações para a predação. Essa fêmea finge ser de outro gênero para atrair o macho. Coitadinho, né? Ele acaba virando alimento. Enfim, gente, se no caso aqui são espécies diferentes, são até gêneros diferentes de vagalume, e o macho, ele é atraído e comido pela fêmea, a fêmea se alimenta desse macho, qual é o tipo de interação que acontece nesse caso? É predação. Ok? Não pode ser mutualismo, não é cooperação, não é inquilinismo e nem comensalismo. É predação. Vamos para a próxima? Galerinha, ó, veja lá. Uma questão 3 é ótimo, né? Questão 3, também da Universidade Federal do Paraná e também relativamente recente. Como eu já disse uma vez, todo ano cai uma de ecologia na UFPR, certo? Então, foco nesse conteúdo. Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores em estruturas específicas chamadas de nectário. Contudo, várias espécies de planta também podem apresentar nectário longe das flores, o chamado nectário extraflorais. Aqui na imagem nós temos um exemplo. Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como folhas e brotos. Durante a sua procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar do néctar produzido a eles, retornando repetidamente. Durante essa atividade, as formigas acabam patrulhando essas plantas e defendendo-a contra potenciais herbívoros, como lagartas e percevejos. Esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais podem ser categorizado como... Vamos lá então, galera, vamos pensar o seguinte, deixa eu até pegar aqui um marcador aqui para grifar, dessa vez de rosinha. Galera, olha só. É aquilo que a gente conversou na aula teórica. Epifitismo é esse tipo de relação? Não, epifitismo é uma relação de inquilinismo entre plantas. Uma planta usa a outra para se escorar, certo? É uma relação de colonialismo? Não, não é uma colônia, até porque colônias são interações entre indivíduos de mesma espécie e nesse caso nós temos aqui uma formiga e uma planta. É uma relação de predação? Alguém pode acabar confundindo, mas não é, porque nesse caso não se trata assim, tipo, de a formiga não está predando a planta. Ela está usando um recurso da planta, mas ela está também levando benefícios para essa planta. Logo, não é predação, não é parasitismo. Sobrou qual? Sobrou o mutualismo. Gente... Escrever reto, né? Não me pertence. Enfim, galera, ó, eu já acabei dando spoiler mesmo. O que acontece? Durante a procura por alimento, a formiga se depara com esses nectários e passam a se alimentar do néctar. Ela se alimenta do néctar dessas plantas, né? Conseguindo recursos. E fica retornando a elas com frequência. Porém, quando ela retorna, a formiga acaba patrulhando essas plantas e defendendo-as. Então, essas formigas, elas também... levam benefício para essa planta. Lembra que quando a gente viu na aula teórica, a gente comentou o seguinte, o nome exato desse tipo de interação é protocooperação. Por quê? Porque esses organismos, eles não têm uma obrigação de estarem unidos, de ter esse tipo de interação. Porém, eu cheguei a comentar também que muitas vezes vocês vão encontrar só o mutualismo. Então, vocês vão ter que analisar pelo contexto. Nesse contexto aqui, com essas opções, a resposta certa é mutualismo. No caso, uma maneira mais geral, no qual dois indivíduos de espécies diferentes interagem entre si e ambos possuem benefícios. Certo, gente? Então, aqui só para fechar, mutualismo. Vamos para a próxima questão. Então, galerinha, questão 4, uma questão também da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá.
Durante décadas, seres parasitas foram omitidos das teias alimentares com base na ideia de que eles teriam pouca influência na biomassa do ecossistema. Entretanto, quando a biomassa dos parasitas é medida, esta noção é desafiada. Em alguns sistemas estuarinos, por exemplo, a biomassa dos parasitas é comparável à dos predadores no topo da cadeia. Ok, a respeito da inserção dos parasitas nas teias alimentares, considere as seguintes afirmativas. 1. Parasitas podem regular o tamanho da população de hospedeiros. Gente, essa 1 aqui, ela está correta ou ela está errada? Ela está correta. Os parasitas, eles podem ajudar a regular o tamanho da população de hospedeiro, porque uma vez que eles reduzem a qualidade de vida do hospedeiro, e muitas vezes não é a intenção, mas eles podem acabar levando o hospedeiro à morte, isso também atua como uma forma de controle populacional. 2. Parasitas podem atuar como presas. Podem. Essa questão também está correta. Embora tenha que ser um pouco criativo, dá para perceber essa ideia de que elas podem atuar como presa, já que elas estão extraindo recursos de outros seres, de outras espécies, ok? Estão predando parte dos recursos. E por último, parasitas podem alterar o desfecho da interação competitiva interespecífica. Essa também está correta. Por que isso acontece? Isso acontece porque, como eu disse anteriormente, se ela diminui, se ela reduz a qualidade de vida de algumas espécies, isso pode tornar esse indivíduo mais suscetível a ser eliminado ou a ter prejuízo maior em uma competição com outras espécies, por espaços e por recursos, certo? Então, as 3 afirmativas estão corretas. Eu vi aqui que eu já coloquei o slide aqui com a resposta. Ai. Enfim, espero que tenham entendido a explicação. Vamos para a próxima questão. Galera, veja essa questão aqui. É uma questão também da UFPR. Vou entregar minha idade agora, mas foi essa questão. Ela caiu no vestibular quando eu fiz o vestibular, né? O tempo passa rápido. Vamos ver a questão então. É uma questão bem, assim, é bem complexa a princípio porque ela assusta, mas o conceito, assim, a ideia é bem simples. Uma das teorias mais abrangentes na biologia atualmente é a teoria da rainha vermelha. Essa teoria foi proposta por um pesquisador americano que a denominou dessa forma como uma analogia à rainha de copas do livro Alice através do espelho. Em uma parte da história, a rainha de copas, que é a rainha vermelha, diz a Alice: nesse mundo é preciso correr o mais rápido possível para permanecer no mesmo lugar. Para Van Valen, as espécies de uma comunidade geralmente são influenciadas por outras espécies, com as quais se relacionam. Se uma espécie não é capaz de responder adequadamente a cada uma dessas influências, ou seja, correr o mais rápido possível, ela pode entrar em extinção, ou seja, perder o lugar no sistema biológico. A teoria permite uma maior compreensão sobre a ecologia e a evolução das associações entre espécies de uma comunidade. E sua importância é maior quanto maior for a intensidade de interação e influência de uma espécie sobre a outra. Acerca disso, considere as associações interespecíficas: mutualismo, parasitismo, comensalismo, amensalismo e neutralismo. Com base nos conhecimentos de ecologia e nas definições tradicionais das associações interespecíficas listada, assinale a alternativa correta. Então, galera, igual eu falei, essa aí aparentemente é uma questão que assusta, parece ser uma questão bem complexa, tem bastante texto, mas a ideia é simples. É o seguinte, essa teoria diz que todos os organismos que interagem entre si, eles são influenciados e influenciam o percurso, a vida do outro organismo. Como se fosse aquela associação com a batida da asa de borboleta na China, sabe? Então, no caso, o que acontece? Para que os organismos eles permaneçam no mesmo lugar, ou seja, permaneçam vivos, eles têm que
correr, no caso, se adaptar, para que as interações pelas quais eles passam não seja suficiente para eliminá-los, certo? Então, tendo essa ideia clara, vamos ver os seguintes exemplos: mutualismo, parasitismo, comensalismo, amensalismo e neutralismo. Qual desses exemplos vocês acham que não está relacionada com a teoria da rainha vermelha? O mutualismo é uma relação ecológica positiva para ambas as espécies, certo? O parasitismo, ela é uma relação ecológica que ela é positiva para uma espécie, negativa para outra. O comensalismo é positiva para uma espécie e neutra para outra. O amensalismo é negativo para uma espécie e neutra para outra. E o neutralismo é neutro para as duas. Então, aqui no caso, só o neutralismo... Só um minutinho. Pegar aqui uma corzinha. Ok, galerinha. Então, tipo, aqui no caso, só no neutralismo uma espécie não influencia a outra. Porque lembra que eu comentei na aula teórica que interações neutras são aquelas em que eles dividem o mesmo espaço, mas uma não interage com a outra? Uma não influencia a outra? Então, nesse caso, apenas o neutralismo não tem esse tipo de interação. As outras têm. Então, independente de ser mutualismo, parasitismo, comensalismo ou amensalismo, qualquer tipo de adaptação que aconteça, qualquer tipo de mudança no estilo de vida, no comportamento, vai influenciar aquela outra espécie com a qual a espécie X está interagindo. Então, no caso, a resposta correta é a D. Somente a associação 5, que é o neutralismo, não está sob a influência da teoria da rainha vermelha. Certo? Acharam complicada? Quando eu fiz a prova eu achei bem complicado, eu só cheguei a ver isso na graduação, mas enfim, depois que você percebe a ideia, a complicação some. Vamos para a próxima. Galerinha, questão 6, uma questão da FUVEST. Vamos lá então. Num determinado lago, a quantidade de organismos do fitoplâncton é controlado por um crustáceo do gênero Arteme, presente no zooplâncton. Ou seja, esse crustáceo do gênero Arteme faz parte do zooplâncton, certo? Graças a esse equilíbrio, a água permanece transparente. Depois de um ano muito chuvoso, a salinidade do lago diminuiu, o que permitiu o crescimento do número de insetos do gênero Trichocorixa, predadores de Arteme. A transparência da água do lago diminuiu. Considere as afirmações. Afirmação A. Só um minutinho, galera. Antes de fazer as afirmações, deixa eu ver, eu vou desenhar aqui para vocês essa cadeia alimentar aí, essa cadeia alimentar, tá? De uma maneira bem simples, porque é difícil desenhar com esses recursos aqui, parece que falta coordenação motora. Então, vamos ver o seguinte, ó. Tem o fitoplâncton, certo? O fitoplâncton serve de alimento para esse crustáceo do gênero Arteme, que é o zooplâncton. Esse crustáceo serve de alimento para um tipo de inseto do gênero Trichocorixa, se é assim que fala, ok? Então, ó, essa é a relação que você pode estabelecer na hora da prova ou enquanto você estiver fazendo o exercício. É bom até que você escreva, que você desenhe para que você visualiza. O fitoplâncton, ele é o quê? Ele é o produtor. Esse aqui seria, então, o consumidor primário, que se alimenta do fitoplâncton. E esse aqui, o consumidor secundário. Só por meio desse esquema você já mata a questão. Vamos lá. A predação provocou o aumento da população de produtores. Predação de quem? Predação do inseto no crustáceo, ok? Ela causa o aumento da população de produtores? Sim, porque a partir do momento, ó, deixa eu só mudar a cor aqui, sumiu, enfim. A partir do momento em que você
preda aquele consumidor primário, você preda aquele crustáceo que está se alimentando de fitoplânctons, não vai ter mais tanto predadores de fitoplâncton. Então, a população de fitoplâncton vai crescer. Então, essa 1 ela está correta. A predação provocou a diminuição da população dos consumidores secundários. Essa está errada, porque se vocês lembrarem daquele esqueminha que eu fiz, os consumidores secundários são os insetos. Então, a predação do inseto ao crustáceo não vai causar uma diminuição dos insetos, vai causar um aumento, porque eles estão se alimentando, eles têm mais energia e recurso disponível. E 3, a predação provocou a diminuição da população de consumidores primários. Essa está correta também, porque, no caso, a predação do inseto no grupo de crustáceo diminuiu a quantidade de crustáceo, e os crustáceos são os consumidores primários. É só lembrar do esqueminha que eu fiz e que eu acabei de apagar, certo? Então, as alternativas corretas são a 1 e a 3, tornando correto a letra D. Vamos para a próxima, gente. A gente tá quase lá. Galerinha, a questão 7 aqui que a prof trouxe é uma questão bem simples. E eles foram tão generosos que já organizaram tópico por tópico aqui para a gente. É uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ó, considere as seguintes interações entre os seres vivos de uma comunidade. Garças vaqueiras que se alimentam de carrapatos ectoparasitas de búfalos. Algas e fungos que formam os líquens. 2 espécies de craca que convivem em litorais rochosos e utilizam os mesmos recursos. Os casos referidos em 1, 2 e 3 são respectivamente exemplo de... Então vamos lá para o nosso rabisquê, né? Para ficar mais fácil de entender. Gente, é o seguinte então, ó. Garças vaqueiras é um tipo de ave. Opa, não é esse que eu quero, é esse aqui. Garças vaqueiras são um tipo de ave. Elas se alimentam do quê? Elas se alimentam de carrapatos, que estão aonde? Nos búfalos. Então, qual é esse tipo de interação? É uma interação entre espécies diferentes, na qual ambas são beneficiadas, mas elas não têm uma obrigatoriedade. Logo, é protocooperação. Então, você já pode eliminar aqui, ó, a questão B, você pode eliminar a questão A. 2. Algas e fungos que formam os líquens. Esse é um tipo de mutualismo, porque ambas as espécies são beneficiadas, mas elas têm uma obrigatoriedade. Não existe líquen sem esses 2 elementos. Então, você pode, ó, já eliminar aqui a C e a E, o que já te dá a resposta correta, mas vamos ver a última. 2 espécies de craca que convivem, ó, em litorais rochosos e utilizam o mesmo recursos. Se são espécies diferentes, é interespecífica. Se estão no mesmo ambiente e utilizam o mesmo recurso, ou seja, o mesmo nicho, elas têm que competir por espaço e por alimento. Logo, é uma interação de competição. Resposta correta, letra D, certo? Então, vamos para a próxima. Galerinha, ó, vamos para a questão 8. Essa questão e a próxima são questões teóricas, certo? Essa aqui é uma questão da UFPR. Então, vamos ler com atenção. Uma espécie de inseto foi introduzida acidentalmente em uma ilha, levando a um rápido crescimento populacional, certo? São as chamadas espécies exóticas. Para entender as consequências dessa introdução, pesquisadores monitoraram essa população ao longo do tempo, como representado na figura abaixo. Após o crescimento inicial, a população se estabilizou em um tamanho de aproximadamente 1.000 indivíduos. Então, ó, veja, aqui, ó, nós temos uma estabilização de quase 1.000 indivíduos 40 anos depois, certo? Após 40 anos de sua introdução, um programa de controle dessa espécie foi implementado, no qual um animal que se alimenta deste inseto foi liberado na ilha, como parte de uma ação de controle biológico. Como resultado, houve colapso da população do inseto invasor após poucas gerações. Considerando os tipos de interações ecológicas que podem ser ilustradas a partir do enunciado acima, responda: que interação ecológica foi responsável pela
estabilização da população da espécie de inseto mencionada. Explique como ela atua. Então, galera, para começar é o seguinte, quando a gente fala da introdução de espécies exóticas, a gente tem que lembrar que geralmente, por elas serem de outro ambiente, elas não possuem predadores naturais. Então, elas acabam crescendo numa velocidade, numa quantidade muito acima do que deveria e acaba competindo, acaba predando, acaba desestabilizando o ecossistema. Então, aqui no caso, eles pegaram essa espécie que foi introduzida acidentalmente e depois de 40 anos, quando eles viram que essa espécie aumentou muito o número de indivíduos, eles resolveram fazer um controle biológico para diminuir a população. Então, na questão A, qual é o tipo de interação que foi responsável pela estabilização da população? Quando a gente fala nesse sentido, foi a competição. Nesse caso, a própria competição intraespecífica, competição entre seres de mesma espécie. Porque à medida que, quando eles chegaram no ambiente pela primeira vez, que maravilha, que paraíso! Tinha muita comida, tinha muito espaço, tinha tudo de bom para eles. Aí o que acontece? À medida que eles vão se reproduzindo, crescendo, desenvolvendo e aumentando a população, os recursos começam a ficar escassos. Certo? Então, à medida que os recursos começaram a ficar escassos, a população começou a entrar em um platô de estabilização, pois não há recursos infinitos. Então, no caso aqui, a relação foi a competição e foi essa competição que estabilizou o tamanho da população. Que tipo de interação ecológica levou ao declínio da população desses insetos? Explique sua resposta. Olha, se eles pegaram um outro tipo de inseto, de outra espécie, que se alimenta desse organismo inicial, isso é um tipo de predação. Então, a resposta aqui é a predação. A predação fez com que o número de indivíduos daquela população de inseto exótico diminuísse. Certo? É assim que funciona o controle biológico. Aqui nós temos, gente, as respostas formais que está no gabarito de vocês. Eu coloquei aqui só para caso vocês queiram tirar um print e comparar, mas eu expliquei de uma maneira mais simples, ok? Então vamos para a questão 9 e última. Galerinha, nona e última questão, uma questão da UFPR, também discursiva. Ó, em uma região onde cresce capim-dourado, vivem gafanhotos, cupins, pássaros pretos, andorinhas de coleira, morcego, tamanduás-bandeiras e raposinhas. Com base nas informações apresentadas na questão, liste as populações que constituem a comunidade biológica. Então, vamos lembrar o seguinte, nós temos que lembrar aqui aqueles conceitos iniciais de população e de comunidade. População é um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que vivem ao mesmo tempo numa mesma região. Tipo nós aqui, população de Curitiba, curitibanos, ok? Já uma comunidade, ela é algo mais amplo, ela é várias populações, né, várias espécies diferentes que convivem no mesmo ambiente, que convivem ao mesmo tempo em um mesmo ambiente. E tudo depende do referencial. Por exemplo, no caso, se a gente considerar o Paraná é composto por uma população de curitibano, por uma população de, sei lá, pessoal de Ponta Grossa, São José dos Pinhais, entre outras. E tudo isso acaba formando uma comunidade, ok? Então é o seguinte, galera, essa questão A é uma questão que foi basicamente dada. É só saber o conceito dos dois, contar e escrever. Vamos grifar aqui para ficar mais visível. Agora eu quero laranja. Ó, liste as populações que constituem a comunidade. Beleza. A gente tem aqui nessa comunidade capim-dourado, gafanhoto, cupins, pássaros pretos, andorinhas, morcegos, tamanduá-bandeira e raposinhas. Logo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 populações constituem essa comunidade biológica, certo? Agora a questão B. A raposinha tem uma dieta onívora, mas se alimenta principalmente de insetos. O tamanduá-bandeira é especializado em se alimentar de formigas e cupins. Considerando essas informações, que relação ecológica interespecífica pode ser descrito entre a raposinha e os insetos e entre a raposinha e o tamanduá? Ok, veja só. Se a raposinha ela é onívora, mas ela come principalmente insetos, quando ela se alimenta dos insetos, ela está predando os insetos. Então, entre a raposinha e as espécies de inseto, acontece uma relação interespecífica do tipo predação. Quando a raposinha, a gente compara ela com o tamanduá, a gente pode dizer que acontece entre eles uma competição interespecífica por recursos, que no caso são os cupins, porque a raposinha come insetos, e cupim é um inseto, e o tamanduá se alimenta de formigas e de cupins. Embora a raposinha ela tenha uma dieta bem mais ampla, quando se trata dos cupins, desse recurso alimentar, ela e o tamanduá competem por alimento, certo? Então, galera, ó, aqui as respostas oficiais, ok? Desculpa aí. Aqui as respostas oficiais entre a raposinha e o inseto predação, entre a raposinha e o tamanduá competição. E aqui só tem um errinho, que são 8 populações e não 9, mas é só contar ali direitinho que vai dar certo. Gente, agora sim, né? Eu quero agradecer muito pela presença de vocês, pela visualização da aula. Espero que tenham entendido e que tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.